Eu queria aproveitar esse momento para agradecer aos que estão aqui. Em primeira mão, nós estamos divulgando hoje para a mídia e todos os meios de comunicação. Estamos divulgando a nossa pesquisa, a 7ª pesquisa. Como vocês sabem, é uma informação bastante valiosa para cada um de vocês, uma vez que nós já não temos um censo agropecuário do IBGE desde 2006. Então, o último censo, a última edição foi 2006. Essa pesquisa é surpreendentemente completa. Ontem houve já uma apresentação aos sócios cotistas, que são próximo a 20 empresas, que patrocinaram esta pesquisa. Foi um investimento superior, ou próximo a quase R$1 milhão nessa pesquisa. Tivemos praticamente nessa pesquisa mais de 2.500 pessoas que foram entrevistadas, agricultores, produtores de animais e estados, em 15 estados de todas as regiões, pequenos, médios e grandes produtores. Também tivemos as 11 principais culturas agrícolas e as 4 atividades animais mais importantes, né? Ruminantes, produção de bovinos, suínos, aves. Tivemos as atividades mais representadas nessa pesquisa, que foi uma inovação comparado com a última pesquisa. Incluímos na elaboração do contrato também a região do Mato Piba, que não foi incluída antes, não havia essa inclusão na última pesquisa. Enfim, vocês vão ter uma oportunidade de apreciar uma pesquisa bem completa, porque, como sabem, um agronegócio hoje é o agronegócio que move o país. O coração do país é o agronegócio, com praticamente 1/4 do PIB, com produção em torno de 1,5 trilhões de reais de 2016, crescimento de 4,5% quase, em um mercado em que o resto da economia vem em decréscimo. Então, para entender esse coração, nada mais do que uma pesquisa completa para fazer essa radiografia do que acontece nos hábitos de mídia do produtor e agricultor. Essa pesquisa traz respostas importantes a perguntas essenciais na área de comunicação do agronegócio. Essa pesquisa tem um envolvimento de produtores rurais com novas tecnologias, com mídias sociais, também as mídias de produtores que se utilizam, qual o tipo de mídia que se utilizam para informar. Impressionante o crescimento da relevância e importância das mulheres, cerca de 31% dos entrevistados pontuaram acima de importante ou muito importante ou crucial. Isso é um fator importante na nossa via de comunicação para todos que dirigem-se ao homem e à mulher do campo hoje. O crescimento das mulheres e a importância da relevância das mulheres no agronegócio, no gerenciamento, aparece também de forma ressaltada na pesquisa. Como falei, foram mais de 200 perguntas feitas em loco. O pessoal que, inclusive, conduziu os trabalhos está aqui representado pela FNP, informa. Esse pessoal está aqui representando esse trabalho árduo que começou no ano passado. Esse trabalho começou no ano passado, num planejamento, onde todas as empresas tiveram a oportunidade de participar na elaboração do questionário, fizeram de forma bastante pontual as suas perguntas e as suas ingerências sobre as informações que gostariam de ser explorado, e conseguiram, assim, trazer um dos mais completos questionários na área de comunicação e relacionamento com produtores e agricultores. Também um destaque que ocorreu nesta pesquisa, a preocupação dos produtores no uso de tecnologia agregado à integração lavoura-pecuária e floresta, foi um tema também participante na pesquisa. Enfim, a ABMRA se sente orgulhosa em tê-los aqui hoje, através de uma das suas diretorias, que fez de maneira bastante exemplar e cuidadosa a condução desse estudo. Nós temos aqui hoje 2 diretores e assessoria de imprensa,
Donário está aqui, o Ricardo. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a dedicação especialmente do Ricardo, quanto à elaboração, condução e ajuda na pesquisa. Aproveito para agradecer o trabalho que foi feito por um dos diretores da ABMRA. Agradeço também a FNP Informa pelo trabalho, Marcelo por tudo que foi conduzido, pela aposta nesse trabalho, que a gente começa com uma aposta, né? Vai dar certo, nós temos como começa com aposta, porque a aposta também tem que ter um recurso e um retorno. A BMRA não tem fins lucrativos, mas pelo menos nós temos que cobrir os gastos de uma pesquisa dispendiosa, onde foi feito um trabalho realmente muito detalhado sobre hábitos de mídia e dos produtores e agricultores. Com isso, dou por aberta essa sessão, agradecendo a vocês pela participação e passo a palavra ao nosso diretor de pesquisa e também responsável por esse trabalho que foi conduzido na BMRA, Ricardo Nicodemos. Ricardo, obrigado. Bom dia. Bom, primeiro eu quero reforçar o agradecimento pela presença de todos vocês, pedir desculpa pelo pequeno atraso que tivemos, coisas de tecnologia e que são imprevisíveis. Quero também reforçar a vocês que essa divulgação que estamos fazendo é em primeira mão. Vocês são os primeiros a terem contato com os resultados desse trabalho. O projeto foi apresentado ontem para os cotistas. Nós passamos um dia inteiro com os cotistas ontem, apresentando todos os resultados. Portanto, vocês estão com a informação quente, saindo do forno, em primeira mão. Bom, eu sou o Ricardo Nicodemos, sou diretor de pesquisa da ABMRA e para mim foi um grande orgulho poder conduzir esse trabalho, um projeto que existe há 32 anos. Ele começou em 1985 por um diretor chamado Sr. Robert Wall, que juntamente com outros colegas do mercado viram a necessidade de informação e a partir daí desenvolveram o projeto Pesquisa Hábitos de Mídia do Produtor Rural. Inicialmente ele se chamava Hábitos de Mídia do Produtor Rural. Nessa edição nós tiramos o de mídia porque acabamos investigando uma série de outras frentes, uma série de outros pontos. Então, além da mídia, além da propaganda em si, que era uma necessidade muito grande naquela época e continua sendo hoje, nós temos também outros pontos avaliados. Eu vou começar a apresentação antes de passar a palavra para o Marcelo, que aí sim vocês terão um contato direto com os resultados, fazendo um pouco de analogia de como o agronegócio mudou nas últimas décadas. E como referência para a gente pontuar essa mudança, nós buscamos uma referência da propaganda. Como vocês bem sabem, a propaganda, além de vender como objetivo principal ou como um dos seus principais objetivos, a propaganda também nos mostra um pouco da cultura de um povo e do que acontece em um determinado período de uma nação. E é muito interessante quando a gente começa a fazer a avaliação do agronegócio pela visão da propaganda e como mudou. E a gente não está falando aqui só de números, nós estamos falando de mudança de comportamento de população, de povo. Então, eu vou mostrar para vocês agora um primeiro slide, onde a gente foi buscar um anúncio que foi premiado. Esse anúncio foi premiado no 4º anuário do Clube de Criação de São Paulo, em 1979. E ele trazia como título o seguinte: quando o campo é pobre, a esperança vem morrer na cidade. Um dia o homem do campo se cansa da dureza da terra e da dureza da vida, junta as últimas esperanças e vem para a cidade. Em 1979, este era o quadro do agronegócio brasileiro. Muito bem, o que aconteceu de lá para cá? Uma pequena mudança. Percebam como aquele homem do campo hoje é colocado para nós. Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil.
pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Bom, mudança de comportamento, mudança de tudo. O que era antes algo sem esperança, hoje agro é tudo. Bom, evidentemente que a gente também trabalha com números. E aí a gente foi buscar uma referência da questão de números. Vejam vocês, em 1994, não tão distante assim, o PIB do agronegócio nacional era de 35 milhões de dólares. 2016 nós fechamos com 1,8 trilhões, 5.142% de crescimento. Não temos dúvidas de que o agronegócio é o motor propulsor do nosso país e vai continuar sendo. Nós sabemos que vai continuar sendo. Bom, sobre a questão da pesquisa, nós também fizemos esse comparativo e fomos pesquisar em um dos arquivos de um dos diretores como essa pesquisa começou. Então, lá em 1985, e aqui está um informativo Mercado Rural, dizia o seguinte: uma pesquisa inédita no Brasil. O consumidor é conhecido por todas aquelas empresas que têm produtos dirigidos a ele, mas o rural permanece envolto em um grande enigma, dificultando os negócios das companhias fabricantes de insumos para a agropecuária. Quem é o produtor? Qual o seu perfil? Qual o seu nível de instrução? Quais seus hábitos de leitura? São perguntas sem respostas. Isso era passado. Brevemente, essas e outras dúvidas serão dirimidas por uma pesquisa que está sendo feita pela ABMR. Naquela época não era ABMRA e só ABMR. Percebam que lá já havia necessidade de nós conhecermos o perfil e como é que pensa e como age aí o nosso produtor. E de lá para cá a gente só veio avançando com a avaliação e com a pesquisa de hábitos do produtor rural. Um pouquinho de como nós posicionamos esse ano. Então dizia o seguinte: essa já é a 7ª pesquisa. A questão não é o quanto você investe, mas onde você investe. Com a 7ª edição da pesquisa Hábitos do Produtor Rural, você sabe onde é melhor investir. O maior e mais relevante estudo de hábitos do produtor rural do Brasil. Só para que vocês tenham ideia de quão grande foi esse estudo, eu vou dividir com vocês alguns números. Então, o primeiro, foram 425 dias de trabalho. Desde o primeiro dia que nós começamos a planejar, até a entrega ontem, foram 425 dias de trabalho. Mais de 60 profissionais trabalhando diretamente. E aí nós incluímos os nossos colegas cotistas. Milhares de e-mails. 60 mil quilômetros dos pesquisadores pesquisando as propriedades. Isso dá quase uma e meia volta ao mundo. 7.200 litros de combustível. 2.835 entrevistas. 168 mil minutos de entrevistas. Cada entrevista demandou, em média, 1h30. 2.800 linhas por 10.560 colunas de Excel. A base disso, para vocês terem ideia, se vocês conseguirem visualizar 10.560 colunas de Excel, essa é a dimensão do nosso formato. E, por fim, 15 estados. Também queria mostrar para vocês algumas imagens de como foi o trabalho no campo, muito rapidamente, e até como uma homenagem aos nossos colegas que foram lá no campo. Então, foram mais de 20 profissionais pesquisadores no campo, nas mais adversas condições. Então, desde condições adversas de chegar no local, se vocês olharem, perceberem, até de moto nós fomos. Moto, carro atolado, enfim, tatu, etc. e tal. E uma informação
uma curiosidade que não é algo alegre, mas os nossos pesquisadores foram naquela fazenda em Belém do Pará, que recentemente foi alvo lá da chacina. Os nossos pesquisadores estiveram nessa fazenda. Então, além de tudo, nós corríamos o risco de pegar uma situação como essa. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Temos muitas histórias. Talvez até lancemos um livro dos bastidores dessa pesquisa, porque temos muita história. E, por último, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos cotistas, aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível realizar essa pesquisa. Então, BASF, Bayer, Canal do Boi, Canal Rural, Editora Globo, Monsanto, Ihara, John Deere, Medial, que hoje é Behringer, Ford, Syngenta, Terra Viva, Nufarm, Rede Globo, Grupo SBA e RB Mondel. Esses são os nossos cotistas atuais. Estão entrando novos cotistas, nós já estamos fechando novas cotas, mas foram essas as empresas que permitiram com que fosse possível nós irmos a campo. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Marcelo. O Marcelo é o diretor, o gestor da Informa, que conduziu esse projeto. Eu vou pedir aos senhores que anotem as suas perguntas, porque ao final da apresentação do Marcelo, nós sentaremos aqui e esclareceremos qualquer dúvida. Também, ao final dessa apresentação, nós convidamos um analista da Informa FNP, que vai dar em 5, 10 minutos alguns insights sobre perspectivas de negócios do mercado do agronegócio, como uma informação complementar aqui da pesquisa. Portanto, mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês e passo a palavra agora para o Marcelo. Muito obrigado. Bom, o Ricardo já comentou sobre o perfil do projeto, o início do projeto, né? E eu tenho a feliz satisfação, estou muito satisfeito em apresentar agora os resultados, né? Como o Ricardo comentou, esse projeto ele iniciou-se há mais de 30 anos, essa é a 7ª edição, e o último projeto foi há 3 anos, né? E esses 3 anos, por incrível que pareça, parece que houve um salto de tecnologia, um salto de inovação com relação aos produtores rurais. Então, esse projeto eu fiquei muito satisfeito em verificar grandes novidades e mudanças no perfil e comportamento do produtor rural brasileiro. Ok? Vamos dar uma olhada então. Vou passar aqui. Bom, como objetivo principal que foi nos passado pela Informa, pela BMRA para a Informa, a primeira grande objetivo foi o quê? Foi a gente observar os hábitos do produtor, tá? Seu comportamento, tá? E como foi principalmente... Alô? Melhor. Como foi esses hábitos de mídia, né? Os hábitos de uso e até os hábitos pessoais dele. Tá? Esse foi um projeto bastante extenso. Esse projeto, ele tem, nessa edição atual, foi estendido. Já temos, temos mais de 200 questões que foi retratada nesse projeto. Então, a gente ampliou da última edição, da 6ª edição, à 7ª edição. A gente teve, até pelo fato de mudanças de comportamento, perfil, a gente teve que fazer uma adaptação no questionário. Preservou-se o questionário inicial. Então, digamos assim, em torno de 60%, 70% das questões, elas, para preservar o histórico, manteve, porém, tivemos que fazer algumas adaptações para você atualizar a informação, tá? Principalmente desses novos agentes influenciadores aqui. E a finalidade foi essa, de a gente observar essas mudanças, tá? A gente, além de fazer a pesquisa, trouxemos muitos insights, e eu vou aqui compartilhar com vocês alguns insights aqui, bons insights, da experiência da Informa com relação a não só ao conhecimento de pesquisa de mercado, mas também ao conhecimento da área rural que nós temos aqui no Brasil há mais de 25 anos. Qual foi o foco da pesquisa? O foco, então, foi uma pesquisa quantitativa, as entrevistas foram pessoais,
Para você ter uma ideia da diferença de pesquisa na área de consumo com a pesquisa da área agrícola, abrimos porteira. A nossa metodologia da Informa não é nem ficar dentro do município, dentro de uma revenda, dentro de uma cooperativa, mas sim você chegar no município foco, tá, das principais culturas e rebanhos do Brasil, né, que a gente já fez um planejamento amostral antecipado, e verificar aonde que estão, dentro daquelas carreadores, gleba, onde que você tem a cultura dentro do município, as principais regiões, são os focos. E nós fomos lá e até, como o próprio Ricardo falou, até correndo alguns riscos, mas devidamente identificados, com todo respeito, a gente abre a porteira e já se identifica como um entrevistador da Informa para se fazer a pesquisa. Tá? Então, e algumas pessoas conheciam, outras não, mas pela experiência dos nossos entrevistadores, não tivemos problemas, graças a Deus. Como eu disse, foram 212 questões, algumas com alguns perfis dentro das culturas, outras com perfis de rebanhos, de alguns perfis identificados, tá? Mas em média, um entrevistador, ele respondia, como o Ricardo falou, 1h20, mais precisamente pela média. Essas coletas foram quase que totalidade, uma boa parte dela foi coleta eletrônica via tablet, tá? A gente já tinha o instrumento de coleta eletrônico, porém, algumas foi em papel, até pela adversidade que nós temos em algumas regiões, aí, até sem conexão na internet. Tá? Bom, o que esse projeto retratou? Primeira coisa, dados demográficos. Qual que é atualmente o perfil do produtor rural? Eu falo atualmente e atualmente mesmo. Para vocês terem uma ideia, o campo desse projeto iniciou-se no meio de dezembro, tá? E terminamos em torno de março. Então, podemos dizer que exatamente esses dados são de 2017. Tá? É realmente o que o produtor pensa, como ele age, como ele se comporta atualmente. Tá? Então, os dados demográficos do perfil do produtor, tá? Seus hábitos de mídia, tá? Todas as mídias foram retratadas praticamente, jornais, revistas, TV aberta, rádio, internet e eventos mais dirigidos. Hábitos de novas tecnologias digitais. Então essa daqui foi uma adaptação que nós fizemos e contamos com a presença não só da Informa, da BMRA, mas todos os cotistas. Tivemos diversas reuniões ao longo do ano passado para a gente adaptar esse questionário, esse roteiro, para se fazer questões assim bem pontuais dirigidas com relação a esse tema. Hábitos de compra e de uso, tá? De máquinas e equipamentos também foi como a maioria, tá, dos nossos cotistas, eles são fornecedores de insumos, então também retratamos algumas questões sobre esse assunto. Fontes de consulta, onde que o consultor está buscando suas fontes, onde que ele tem preferência de receber fontes de consultas, tá? E algumas questões relacionadas também à opinião e ao pensamento dele. Então, como é que ele está pensando agora sobre a sua atividade, sobre perspectivas do agronegócio. Então, também retratamos sobre esse assunto. Então, foram temas bastante assim diversos, compactados em blocos e questões, tá? E vamos agora ver os resultados. Bom, público-alvo não tinha distinção, homem e mulher. O mais importante, o que seria? Se ele tome decisão de uso de sua propriedade. Ele não tem nem necessidade de, obviamente, a gente tem prioridade, mas ser o proprietário. Ele deveria ser o proprietário, mas existem algumas características, vocês conhecem bem, de algumas propriedades que são CNPJ e são empresas, né? Porém, a gente foi identificando quem é essa pessoa que toma a decisão central dentro dessa propriedade. Tá? Entrevistas foram realizadas com pequeno, médio e grande porte. A gente tomou cuidado que cada cultura, tá? Cada rebanho de cada estado tem características diferentes, perfis diferentes. Então, a gente fizemos uma análise, uma critério amostral de identificar pequenos, médios e grandes portes
para a gente, de cada característica regional, para que não se perca nenhuma informação dentro do perfil amostrado, tá? Dentro de cada estado. Também a gente definiu um desenho, como eu já falei, um desenho amostral, tá? A BMRA nos deu a liberdade, tá? De um nosso estatístico discutir com eles, né, esse desenho amostral. A gente fez uma análise que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, tá? De uma análise que depois a gente considerou-se, tá? As cotas, tá? E a gente faz um desbalanceamento do perfil da região. E depois, quando volta as informações, a gente balanceia. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa metodologia, que é a mais utilizada em pesquisa hoje. Aqui está, fator de ponderação. Tá? Eu vou passar rapidamente, eu não quero detalhar mais sobre a parte estatística, tá? Mas basicamente, tá? A gente fez uma análise baseada em dados via IBGE principalmente, que são os dados que nós temos, a informação de 2016, né? 2006, desculpa, como o Jorge comentou. Essa análise, ela sofre, como eu estou falando, se a gente sofre o perfil dele em 3 anos, imagina em 11 anos. Né? Então tivemos um pouco de dificuldade do planejamento amostral. Quando a gente foi a campo, a gente observou algumas realidades diferentes. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da batata em Minas Gerais. Né? A gente estava encontrando dificuldade de achar, dentro do planejamento nosso, pequenos produtores. Né? Então tivemos que fazer algumas adaptações de tamanho aqui, que eu acho que foi perfeitamente plausível, mas a gente identificou a realidade do produtor. Para isso, como é que fizemos? Tá? A gente tinha os parâmetros populacionais, ou seja, do universo, tá? A gente tinha essa visão e identificamos o pequeno, médio e grande. Com isso, a gente definiu uma amostra mínima de cada cota, de cada cultura, dentro de cada estado. Tá? Essa amostra mínima para garantir o quê? Uma consistência estatística, ok? Quando voltou-se ao escritório, o que nós fizemos? Pegamos essa amostra e fizemos, tá? Pegando um exemplo aqui, tá? Esses fatores de ponderação aqui para agora sim representar o universo, tá? E aqui tem um exemplo de fator de ponderação, mas o mais importante é que essa é a população, por exemplo, aqui é a amostra que a gente desbalanceou, ou seja, pegamos de cada cota, de cada estado, um mínimo amostral. Por exemplo, tá? Que é um exemplo, 15, 15, 15. Tá? E esse fator de projeção aqui, como eu disse, na volta é um exemplo hipotético, mas qual que é a grande diferença? Que os resultados que vocês têm aqui representam realmente a população, tá? De produtores rurais abordados dentro dessa amostra. Resumindo, é isso. Tá? Como exemplo aqui, se você fosse lá e só fizesse um fator de ponderação simples, isso no campo, e não fizesse esse fator de ponderação a posteriori, você, por exemplo, teria um resultado de 62%, e no caso, por exemplo, realmente poderia ser 51%. Tá? Então, essa aqui é uma coisa muito técnica, que obviamente não é para esse público, mas para vocês entenderem que a preocupação nossa do Instituto não é só ir lá e fazer uma boa coleta, um bom planejamento de questionário, coleta, e entregar o resultado que a gente observou. Mas sim, a gente tem que trabalhar esse estudo também para que ele seja representativo com relação ao público-alvo que nós estamos comentando, ok? Bom, dentro do planejamento, tá, o número que nós saímos a campo foi com o objetivo de realizar 2.090 entrevistas com agricultores, tá, e 717 criadores ou pecuaristas, tá, num total de 2.807 entrevistas pessoais, tá? Distribuídas entre 15 estados brasileiros. Tá? Esse aqui tem um erro, se você juntar todas as culturas, todo o rebanho do Brasil, isso corresponde a 92% do valor da produção agrícola, tá? Ou seja, é praticamente isso de toda a produção agrícola do Brasil, tá? Essas 15 culturas e esses estados que nós retratamos, e com uma margem de erro de 1,8%. Então, esse número de entrevistas aí tem uma margem de erro Brasil de 1,8%, com nível de confiabilidade de 90%. Okay?
Essas são as culturas. Temos aqui algodão, com 65 entrevistas. Aqui vocês têm também o erro, tá, dentro de cada cultura, tá, o erro amostral. Tá? Algodão, arroz, batata, café, cana, feijão, laranja, milho, primeira e segunda safra dentro das características do estado, de cada estado abordado, tá? Soja, tomate e trigo. Tá? Essa distribuição de entrevistas, esse número de entrevistas aqui, além de a gente retratar a importância que tem a cultura dentro do valor da produção agrícola nacional, tá? A gente também observou quais são os principais estados, tá? E dentro do estado as principais regiões para se fazer essa pesquisa. Tá? Eu gosto de brincar assim, que uma boa pesquisa, além de você fazer uma boa amostragem, que esse número aqui para você identificar esse erro, você tem que fazer uma boa distribuição amostral. Eu acho que muitos de vocês já, eu até gosto de citar como exemplo, que você, quando você faz, por exemplo, uma sopa, né, você quer saber se aqueles ingredientes estão com a quantidade exata, né, você põe um pouco de sal e mistura. Tá? Você não precisa tomar toda a sopa para saber se ela está salgada ou não. Você tem que misturar, então, o que é a amostra? É aquela quantidade de sal que você coloca dentro da sopa. E o que é a distribuição amostral? É você mexer bem o caldeirão e depois, em qualquer lugar que você pega, você está tranquilo em saber que aquela quantidade que você vai pôr depois no prato, a quantidade de sal. Tá? Então a distribuição amostral é muito importante também perante o estado. E essa distribuição amostral, a gente vai mostrar... você tem aqui também a pecuária de corte, leite, avicultura e sinocultura também com seus respectivos erros. Tá? Os estados, se você for ver aqui, tá? A gente está muito distribuído, muito bem representado aqui. Tá? Esses 15 estados também aqui, o número total de entrevistas. Tá? Eu queria falar agora aqui sobre essa distribuição amostral, tá, das culturas dentro dos estados. Então aquelas 2.807 entrevistas no final, tá, a gente aumentou um pouco, isso é natural dentro de pesquisa, e fizemos 2.110 entrevistas. Tá? E 700 agricultores com agricultores e 725 entrevistas com criadores. O total foram 2.835 entrevistas, tá, distribuídas entre todos esses estados aqui. Então, assim, realmente foi um projeto muito bem robusto. Dentro da pecuária também fizemos essa divisão. Ok? E agora vamos começar a falar sobre as informações aí que vocês estão esperando, né? Essa parte de estatística é um pouco chata, mas como eu faço parte do meio, eu me empolgo um pouco para comentar sobre ela, tá? Mas é importante. Primeira coisa, primeiro insight que nós temos, e aqui vocês podem observar aqui, esse aqui eu estou comparando alguns slides, tá? Com um estudo anterior, de 2013, tá? A média foi 48 anos, ou seja, vocês... em algumas, a gente fez uma distribuição aqui de acordo, não só uma distribuição a cada 10 anos, mas sim com características intrínsecas do perfil da idade que pode retratar isso aí em reflexo de hábito e uso. Tá? Além disso, essa divisão aqui, essa distribuição, ela retratou também a informação que já tinha no estudo anterior, então a gente preservou isso aqui, ok? Mas olha que interessante. Se você observar aqui a média, vamos pegar de trás para frente, tá? Os agricultores mais sêniores, eles se mantêm no campo. Então, pessoas de 60 anos, tá? Eles, comparando com os últimos 3 anos, eles estão lá. Tá? Então, o que a gente consegue dizer é que esse público aqui, ele está mantendo ainda a sua plena atividade dentro da agropecuária. Tá? Porém, olha que interessante, você começa a olhar os números e a gente começa a conhecer um pouco mais, e quem já conhece o perfil internamente, os produtores, os agropecuaristas, o jovem está entrando. Olha que interessante essa informação aqui. Aqui mantém-se, e quem que é esse pessoal aqui? Quem que é essa pessoa aqui que está tomando decisão? Já começa, e vocês
já vem falando isso, tá, nos seus veículos de comunicação, que o filho está junto com o pai tomando decisão. Então ele já está, vamos dizer, tomando decisões dentro da propriedade. Tá? E o que é interessante é onde que está, vamos dizer assim, compartilhando. Isso aqui é alguns insights que posso estar errado, mas pelo menos é o que além dos números, eu gosto de discutir um pouco sobre os números aí. Fiquem à vontade no final de fazer algumas perguntas e você questionar e falar que, Marcelo, você está errado, está certo, tá bom? Mas isso é uma opinião pessoal da Informa, que a gente observa o quê? Que os pais, tá, estão passando para o filho essa função, tá, de tocar a propriedade junto com eles. Tá? Uma coisa interessante que vocês vão observar, e eu acho que é o próximo slide, tá, que não existe só em uma propriedade uma pessoa única, né, como a gente tem uma ideia. Não, existe um compartilhamento, como qualquer empresa, um compartilhamento de funções, mesmo que for a função geral de tomar decisão junto com ele. Tá? Então, o perfil aqui, tá, desse entrevistado, 96% masculino e 4% feminino. Tá? Mas guarda esse número, mas não considere esse número como o perfil do produtor rural, tá? Ainda. Tá? Vamos falar, guarda só esse número e guarda essas idades, que é importante para a gente ter algumas análises mais para frente. Tá? Mas, vamos lá. Um pouco mais de informação é o grau de formação dele. O produtor, tá? O produtor rural ainda, tá? Mantém-se a mesma, comparado com a última pesquisa que nós tivemos acesso com relação aos dados, tá? Ele não muda muito, tá? Evolui um pouco, de 79%, tá, para 82%, né? O seu grau de formação, aqui vocês estão, não tem muita diferença, vamos dizer assim, percentual, tá? Mas o que é mais interessante, tá? Aqui o perfil também não muda muito, mas o que é mais interessante aqui, tá, é que você vai ver o reflexo. Eu gostaria que você detivesse nesse número aqui também, 82%, tá? Para você depois, a gente vai falar sobre a mulher e vamos ver também qual que é a característica dela, tá? Proprietário. Tá? O proprietário, obviamente, a maioria aqui é proprietário, mas tem alguns administradores, agrônomos, gerentes agrícolas e alguns outros perfis que tomam decisão dentro da propriedade. São a pessoa principal que toma decisão dentro da propriedade. Tá? Ele geralmente é um produtor nato, ou seja, 81% ele não exerce outra atividade. Tá? Isso significa, não num pensamento mais simplista, que é uma atividade de subsistência, mas é uma atividade, tá, dele como empresa. Então o produtor rural hoje, atualmente, ele é um empresário e ele é focado na sua atividade. Tá? Se você observar aqui, tá, o segundo é engenheiro agrônomo, tá, advogado, etc. Bom, agora vamos falar da mulher. E esse é um dado que é interessante, daqueles dados anteriores lá, a gente fazer uma comparação. Tá? Como eu havia dito, a mulher ela não toma decisão, o produtor não toma decisão sozinho. Sempre tem algumas pessoas que tomam, e principalmente é a mulher. Tá? Olha que interessante, 1/3 das propriedades apresentam mulheres no gerenciamento. Esse é o dado, tá, atual. E 81% dos entrevistados consideram essa participação vital ou muito importante. Ou seja, a mulher, tá, além de estar presente fisicamente, a sua função dentro da propriedade agrícola, tá, é muito importante. Olha que interessante esse dado aqui. Tá? Aqui a pergunta, essa aqui eu vou ler a pergunta aqui para vocês saberem. Existe alguma mulher, tá, que seja responsável pelo gerenciamento geral ou em parte de sua propriedade, tá, e que ela decida junto com o senhor, tá, na propriedade? Então essa é a questão. Tá? E essa aqui, para mim, é um dos dados assim, muito importantes dentro da pesquisa, que mostra que 31%, tá, dos produtores disseram que sim. Tá? Existe uma mulher ou mulheres que tomam decisão junto comigo.
Tá? Então, o dado em si do respondente, lá dos 4% da mulher e dos 96% dos homens que responderam à pesquisa, é um dado que, se você só tivesse esse número, tá? Você poderia ter um pensamento falho, né? Porque você tem que ter essa questão aqui dentro do questionário, tá? Para você responder. E, de fato, esse aqui é o perfil atual da mulher dentro do agronegócio. Tá? E olha aqui que interessante, se você pegar aqui, 81%, tá, diz que é muito importante ou vital essa atividade dela dentro da propriedade. Tá? Continuando aqui, tá, a diferença aqui, eu vou pôr todo o slide, que é para vocês entenderem. Tá? A pergunta que foi questionada, foi falada, bom, ela faz parte, ela é vital, mas, e no geral, qual é a percepção? Então, qual que é a ideia do produtor com relação à presença da mulher no campo? Tá? Você tinha lá 3 questões. É importante a sua presença, tá? É tão importante a sua presença quanto a do homem, 49% do total. Tá? Aqui você tem o pequeno, o médio e o grande produtor. Esse aí eu fiz questão de verificar, mas não tem diferença. Mesmo o pequeno produtor como o grande produtor, tá? Não existe tanta diferença com relação, tá, à presença da mulher. Então aquela ideia que nós temos, tá, que com relação a mulher em pequenas propriedades, ela é importante, mas nas grandes talvez não seja tão importante. Não é o fato que está evidenciando aqui na pesquisa. Tudo bem que pode ser um pouquinho menos, mas, poxa, de 51 para 46, essa diferença não é tão grande, né? E quando você pega os dados totais aqui, tá, 49% diz que é tão importante a presença da mulher quanto o homem no campo. 40% vem ganhando espaço e importância. Então, a percepção dele, tá, com relação a isso aqui, com relação ao que ele vê, tá, com seus vizinhos, que ele vê com a realidade do campo dele ali, tá, ele observa isso. Então, assim, e aqui, tá, do 11% diz que aqui ainda não é a participação ativa na vida do campo. Então, olha só, aquele pensamento, também de novo, né, algumas opiniões, insights que eu fico aqui humildemente tentando transmitir para vocês. Mas na minha cabeça, tá, 11%, tá, para mim é aqueles agricultores um pouco mais tradicionais, machistas, podemos até dizer. Mas a cabeça do agricultor moderno atual, tá, ele está muito antenado e ele está observando, está valorizando a presença da mulher no campo. Então, assim, esse aqui não, mas esses dois aqui valorizam muito, tá, e vem observando que ela está vindo e ganhando espaço. Eu achei muito legal e muito interessante esse dado aqui para compartilhar com vocês. O produtor tem residência? Isso aqui também é uma interessante, que metade dos produtores rurais evoluíram, tá? E a residência dele está indo para o campo, né? Não podemos dizer aqui, nem ousar dizer, pelo menos eu não diria que, as pessoas estão voltando ao campo. Não, eu não posso nem dizer, nem tenho dados para isso. Mas o decisor, o tomador de decisão da sua propriedade, tá? Ele ampliou um pouco mais, ele está ficando mais no campo, está dormindo lá na sua propriedade, tá? Esse número ainda é maior se tratando de pecuaristas. Evoluiu consideravelmente com relação a outra pesquisa. Então, fizemos uma comparação em 2013, essa informação é de 2013, tá? Sendo que 59% dos pecuaristas e 43%, e a média 47%, tá, residiam no campo. 23% na cidade e 30% em ambos os lugares. Eles tinham residência no campo, eu dormia tanto no campo quanto na cidade. Tá? Em 2017, mudou-se o perfil, tá? Aumentou esse perfil do campo aqui. Tá? Não foi um número que eu considero assim. Se você for pegar aqui de 47 a 56, são 9 pontos percentuais, para mim, em 3 anos, é uma mudança de hábito, é uma mudança de perfil. Agora, eu pergunto para vocês, isso aqui, por que está acontecendo isso? Vocês têm alguma noção, uma ideia? Tem, né? Vocês estão antenados, vocês são do campo também, como eu. Né? Mas, assim, também eu ouso dizer, compartilhando com vocês, que o que acontece hoje numa residência, numa propriedade rural? Sabe? O que eles têm lá?
têm isso aqui, ó, hoje, né? Eles têm isso aqui, ó, sabe? Eles têm TV a cabo, TV a cabo não, mas eles pegam, sabe, qualquer tipo de canal, sabe? Eles têm comodidade, pessoal, comodidade. Estão ampliando o nível de comodidade dentro do campo. E isso aí não é qualquer um, até eu, né, que sou menos bobo, entre aspas, porque eu quero ter comodidade. Então, assim, facilita mais a vida dele, né? Então, assim, não só em nível de informação, tá? Mas como a parte tecnológica, né? Ou aparatos, instrumentos, tudo, ele tá mais, então é mais fácil ele viver lá, tá? E a sua esposa, a sua família, etc. Tá? Então, isso para mim, tá, é um insight porque desse aumento. Tá? Vocês podem ter até outras informações ou experiências que podem enriquecer mais essa informação. Tá? Bom, vamos às disposições aos meios de comunicação, tá? Que a gente pode estar compartilhando aqui. Olha que interessante, eu fiz um resumo aqui nesse slide, tá? Comparando a última pesquisa de novo, de 2013, com relação a esse ano, 2017. Tá? O que a gente observa nesses números aí? Tá? A percepção é que TV, tá, continua com seu alto índice, isso é natural, tá, é o seu meio de entretenimento, os principais meios de entretenimento que existe. Porém, tá, a gente observa um aumento no rádio, e depois eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui nesse slide, que é interessante. Um aumento no rádio, um aumento na internet, que isso aí também, com as novas tecnologias chegando próxima dele, uma diminuição, tá? Uma leve diminuição em jornal, tá? TV por assinatura, um pequeno acréscimo, e revista uma leve diminuição. Tá? Para mim, esse slide também é bastante rico e a gente consegue tirar bastante informação dele aqui, para você observar. Né? Primeira coisa, a TV não tem muita discussão, acima de 90%, 92% é quase a totalidade, né, dele de observar a TV aberta. Mas o que é interessante, né, é o rádio. Vamos pegar o rádio. Por que aumentou o rádio? Né? O rádio aumentar? Agora eu estou aqui em São Paulo, mas eu já fui do campo, tá? E há 15 anos atrás, né, não vou chegar muito, vamos pegar mais, não você achar que eu sou muito velho, mas sei lá, há 10 anos atrás, o que acontece? A novidade no campo, em matéria de, primeira coisa, rádio, ele tem dois hábitos, tá? Como eu tenho, obviamente não posso ficar aqui, porque são mais de 200, essa informação, a gente tem muitos slides, muita informação, tem um banco de dados riquíssimo, como o Ricardo falou, mas por isso que eu estou contribuindo aqui, devido ao tempo também de vocês, mas te passar alguns insights também de outras informações que eu tenho aqui. Mas o hábito do rádio, do produtor, é o quê? Ele tem dois hábitos. Primeiro, tá? É o deslocamento que ele tem da residência até a sua propriedade. Antigamente, o que a gente escutava muito? Tá? Principalmente CD, né? E depois evoluiu para o pendrive. Então, eles ficavam escutando música. E o produtor rural, o que é interessante que a gente observa, que nesse deslocamento, tá? Ele gosta de escutar o quê? Notícias. É aquele momento que ele tem, isso vocês devem estar escutando, que o produtor rural não tem mais tempo, e não tem mesmo. Tá? O produtor rural, pensando há 20 anos atrás, ele hoje, tá, o seu tempo dele de trabalho, devido até a perfis de culturas, né? Hoje você tem a segunda safra, estão falando em terceira safra, você tem que ter aparatos tecnológicos para monitorar melhor a sua propriedade, para aumentar a produtividade. Então tudo isso aí você precisa de quê? De você ter acompanhamento, de conhecimento, ele tem que buscar conhecimento. Então, assim, o tempo dele é muito escasso, está diminuindo o tempo, ele só tem 24 horas como todo mundo, tá? E ainda tem as plataformas tecnológicas que ele está utilizando, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas resumindo, tá? Então, o tempo que ele tem para olhar notícias locais, tá? Regionais, é esse tempo que ele faz para o rádio. Então, por isso que está aumentando isso aqui, porque as notícias regionais que ele tem, tá? Ele vai acompanhando, ele tem esse tempo aqui. São dois tempos. Primeiro, o deslocamento que ele tem até a sua propriedade. Segundo, ele tem muitos produtores e pecuaristas principalmente, você coloca o seu rádio para acompanhar durante, a gente observou os índices aqui de rádio, durante o dia inteiro,
que ele escuta o rádio. Então tem o pico de manhã, que é o deslocamento, um pouco o pico à tarde quando ele está retornando, e durante o dia. Então o comportamento do rádio é totalmente diferente do comportamento de outras mídias. Tá? Isso é o rádio, por isso que aumentou. Tá? Importante. E o que ele escuta? Ele gosta de escutar entretenimento, música, mais importante, e uma preocupação dele são notícias locais. Por quê? Porque está acontecendo muito roubo. Pelo menos ele está muito preocupado, tá? Como ele está vindo com tecnologia, sabe? Como ele está vindo com uma TV de LED, o Ultra HD, algumas coisas que ele tem, algumas tecnologias que alguns têm. Além disso, o insumo está encarecendo, está diminuindo e fácil de transportar. Então o roubo é uma das preocupações também que ele tem de ter, e ele fica escutando nesse veículo aqui. Então, nesse veículo aqui, ele fica escutando isso. Não é aquela brincadeira, não, ele fica escutando fofoca do que está acontecendo. Não, não é isso, não. Ele usa, tá, para o seu bem-estar indiretamente. Tá? Internet, as conexões estão chegando ao campo, então isso aqui é natural que está se ampliando. Jornal, tá? O jornal, tá, ele existe dois, engraçado, interessante, existe dois grandes, assim, grupos, né? A mídia impressa, quem lê jornal, ele lê jornal regularmente, tá? E uma boa parte, tá, é até assinante, tá? Porque tem que chegar até onde ele está, tá? Porém, ele está tomando espaço, outras mídias estão tomando espaço desse veículo, tá? TV por assinatura está crescendo um pouco, isso aqui é natural, está chegando tecnologia, e revista, a mesma coisa, é uma coisa semelhante ao jornal também. Tá? Ele deu uma pequena queda porque ele está acessando a informação de outros meios. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de hábitos de celular. Tá? Esse dado aqui também, para mim, não é tão surpreendente, né? 96% possui celular. Né? Hoje a população brasileira é quase que a totalidade, talvez um índice bem semelhante a esse aí. No campo, talvez seja novidade para alguns, né? Que 96% tem celular, mas eu assim acho que não. Né? Ele tem em média 1.2 celulares, obviamente a grande totalidade tem um celular só. Tá? E as tecnologias que estão sendo incorporadas dentro de um celular, ela facilita, não precisa ter como a gente tinha 2, 3 celulares, tinha rádio. Então hoje ele está obviamente centralizando em um só e está dando conta. Tá? Talvez um dos problemas dele, porque ele não tenha mais de um celular, é o devido à bateria. Quando ele vai a campo, obviamente não tem aqui uma tomada para você carregar o celular. Né? Então isso pode ser que seja porque ainda ele tenha mais de um celular, algumas pessoas. Tá? O problema de bateria é que ele vai no talhão e tem que levar o celular, e na volta acabou a bateria, talvez, não sei. Tá? E não tivemos essa pergunta aqui, tá? Agora o interessante é aqui, ó. Olha o crescimento do smartphone em 3 anos, pessoal. Tá? 3 anos, 17% uma pesquisa de 2013 para 61% smartphone. Ou seja, o que muitos falam, né, o computador portátil, tá? Já está com o produtor. E isso aí, para as empresas ou veículos que trabalham diretamente com esse público, a gente tem que repensar agora, sabe? A minha sugestão, como é que nós chegamos, né, de forma que seja natural como entrou, e isso aqui para mim foi um salto, tá? Mas foi natural, né? Alguém, ele foi lá e comprou e está começando a utilizar, tá? Algumas dificuldades, alguns aplicativos de acesso, etc. Mas isso aqui é aquilo que eu brinco. Se você observar uma pessoa mais de idade, né, que pega a primeira vez um WhatsApp, por exemplo, é óbvio, eu nem quero saber disso aí. Meu, em um mês, ele está melhor do que você no WhatsApp, que ele fica dedicado àquilo lá. O agricultor é uma pessoa dedicada. Então, quando ele vê uma necessidade, ou começa a observar que qual que é o grande diferencial, por exemplo, de um produtor, pegando em perfil um pouco, de uma pessoa da área urbana, né? O produtor, ele está praticamente, entre aspas, distante de tudo, né? Se ele mora na propriedade, talvez até os amigos dele, né, os acessos, ele está distante. Então isso aqui é um instrumento, tá, que vai facilitar, e ele vai, quando ele já está observando e vendo valor nisso, vai mudar mudando o comportamento dele. Tá? Então a minha sugestão pensem nessa mudança, tá? E o desafio nosso é como a gente acessar
de uma maneira natural, sem ele... e tem você acha que é só colocar uma informação ou um veículo de um produto dentro de um celular via WhatsApp. Ele está tendo restrições, tá? E você pode prejudicar a sua marca, tá? Ou seu veículo, se não for bem utilizado. Então, assim, é fácil, talvez o custo de acesso é menor, é mais rápido, porém, tá? Ele pode ter restrições aqui. Aqui ele recebe, e aqui já é o dia a dia dele. Tem a foto dele, a foto da família, quando ele abre. Então isso aqui é o cartão postal, é o cartão de visita, é a carteira dele, é o relógio dele, é tudo. Hoje é tudo, tá? Então, isso aqui é um salto, repensem, muita gente já tem, tá? E cuidado em utilizá-lo, tá? Itens que cotou na via internet, isso aqui... ele já está, isso aqui internet pode ser via celular, via desktop, via tablet, tá? Mas ele cotou via internet, tá? E as principais vias aqui são os insumos, isso é natural, tá? Então ele está utilizando a internet para buscar esse tipo de tecnologia aqui. Aqui tem uma extensão, tá? Aqui você continua com esse gráfico aqui, tá? Mas ele está buscando informação, está buscando cotação. Tá? Parte de redes sociais, pessoal. Tá, estou evoluindo aqui. Pessoal, mais 10 minutinhos a gente termina. Tá? Redes sociais, aproximadamente 3/4 dos produtores rurais que têm acesso à internet costumam utilizar as redes sociais. E a quase totalidade é aplicativo do WhatsApp. Olha que legal. Tá? 2013 aqui eram 47%, tá? E 2017 já deu um salto aqui, tá? 77% deles, tá? Já utilizam, tá, as redes sociais. Olha só o salto. E o que eles utilizam de redes sociais? Isso aqui é uma pergunta, só fazendo um adendo aqui. Muito dessas informações, tá, para a gente garantir a veracidade da informação e os dados, tá, a gente não foi perguntando o que você acessa com redes sociais. Não, a gente tinha aqui, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. A gente tinha a gente fala cartão, né, em pesquisa de mercado, a gente tinha um livro, um caderno, tá? E você ia andando e você entregava esse caderno para ele, e cada item desse daqui, como obviamente você já sabe quais são as redes sociais, fala, por favor, quais dessas redes sociais que você acessa? Então ele lia lá e não esquecia de nenhuma. Então muitas dessas informações desse projeto, tá, são feitas com cartões e estimulados porque a gente queria saber realmente o que ele fazia. Tá? Então, isso aqui é um dado real do que ele fazia. E, obviamente, se a pessoa tem dificuldade de enxergar, a gente lia todas as informações para ele. Tá? Então, olha só o salto do WhatsApp aqui. Importante, pessoal. Aqui você está falando aqui, 96% dos produtores, a informação e de como a gente interpreta a informação também é importante. Tá? Dos 77% dos produtores que acessam redes sociais, 96% desses 77% tem WhatsApp, tá? Não podemos dizer que, 96% dos produtores tem WhatsApp. Não é isso, não. Você tem que olhar os números, uma evolução, tá? Tudo bem? Tá? Facebook aqui, tá? É o segundo, YouTube o terceiro, tá? Muito dessas redes sociais, pegando Instagram, por exemplo, aqui, alguns até acessando via Skype, viu? Já tem gente fazendo... pelo menos falando via Skype, tá? O Facebook aqui, ele deu uma pequena queda, tá, com relação à pesquisa anterior, tá? Porém ele está em segundo lugar ainda, ok? Bom, televisão, assiste TV aberta, 92% como já havia dito lá, TV aberta, tá? 54% TV especializada e 28% TV por assinatura, tá? TV especializada no agronegócio, ok? Continuando aqui, jornal. Como eu falei, 30%, pessoal, leem jornal. Tá? Houve uma pequena queda nessa informação. Revistas. 27% costumam ler revistas. E o que é costumar ler revista? A pergunta aqui, embaixo aqui, ela está um pouquinho com dificuldade, tá? Mas você costuma ler ou folhear a revista pelo menos uma vez por mês? Por exemplo, essa pergunta já vem vindo
nos anos anteriores. Então tem muitas questões aqui a gente preservou para você ter esse referencial, mas 27% costuma ler sim, pelo menos uma vez por mês, revistas, tá? E dessas revistas, obviamente, 93% impressa. Assim, para mim não é tão óbvio. Eu acho que minha sugestão é que os próximos projetos, se eu tiver aqui e se a empresa informa que for fazer esse projeto, mas eu acredito que esse número vai crescer, tá? Não sei quanto. 75% ouve rádio, então essa aqui é uma informação muito interessante aqui para trabalhar esse veículo, tá? E aqui é o perfil do que lê. Como eu havia dito, 88% música, um pouco de lazer que ele tem. Esse 88% aqui, principalmente durante o dia, aquele pessoal que eu falava que durante o dia ele fica lá escutando, mas uma boa parte aqui, tá, gosta de escutar noticiários locais, tá, não nacionais. Nacionais são outras mídias que ele utiliza, ok? Aqui também noticiário do tempo, tal. Vocês têm acesso a essa informação, eu não vou passar aqui, mas acho que o mais importante é utilizar o slide para dar apoio, para comentar algumas coisas com vocês aqui, compartilhar. Tá? Feiras e eventos aqui. Isso aqui, isso aqui foi uma coisa muito valorizada, uma informação muito valorizada, principalmente pelas empresas que vendem insumos, que são potenciais clientes dos veículos, né? Mas dias de campo, feiras, exposições, palestras, tá? Eu me atenho a apenas esses 3 aqui. Esse daqui é uma informação também, que ele tinha um cartão, tá? E a gente procurou colocar nessa informação todos os veículos, inclusive não só meios, como pessoas, entidades, a gente colocou tudo dentro de um cartão. A gente tem outras informações que vai se deslocando, mas isso aqui ele passou por todas, tá? E a pergunta tá? Quais são as suas atividades, pensando nas suas atividades, qual desses eventos, né, ou eventos que o senhor considera importante, tá, para o seu segmento, para a sua atividade, tá? Então, os dias de campo aqui, ficou aqui como líder primeiro, e aqui a gente separou o pecuarista por uma característica, né? Porque se você for ver, obviamente, agricultor não tem leilões, mas não muda muito. Se você pegar esses 3 primeiros aqui, tá? Esses 3, até 4 aqui, por uma característica da leilão, eles se mantêm, tá? E ele gosta, tá, dessa participação aqui de pessoas. É um momento que ele tem de estar junto com outras pessoas para compartilhar conhecimento, né, ou para receber conhecimento. Sistema de integração lavoura-pecuária também um dado que foi bastante interessante, porque eu acredito que vocês divulgaram aí recentemente, acho que há uns 4, 5, 6 meses atrás, uma outra pesquisa de um outro instituto, tá, que comentou sobre o sistema de integração, que estava retratando, se eu não me engano, em torno de 12%. Esse número, eu retrato ele e aumento um pouquinho. No nosso estudo foi 14%. Tá? Ou seja, ele está, aquele número reforça, porém ele está com uma pequena evolução de crescimento. Então é interessante dizer isso daí. Então no nosso caso aqui, 14% diz que sim, realiza o sistema de integração lavoura-pecuária. Tá? E desses daqui, 61% é lavoura-pecuária, 14% lavoura e floresta, tá? 14% aqui também lavoura, pecuária e floresta, e 11% pecuária e floresta. Tá? Esse é um dado bastante interessante que esse projeto aqui retratou. Tá? Sobre pecuária, no geral, a gente retratou também o tipo de tecnologia envolvida, tá? Ou seja, quais tecnologias que você está habitualmente utilizando, né? Então aqui é interessante que aqui a grande maioria já utiliza, tá, calagem, adubação e pastagem. Uma tecnologia que, para quem está, vamos dizer assim, considerada como padrão médio para alto, é bastante interessante aqui, tá? Correção, aqui é controle de pragas. Eu vou dar uma lida aqui que está meio ruim aqui, tá? Então você tem calagem, controle de pragas, em pastagem, uso de corretivos, cerca elétrica, etc. Tá? Ordenha mecânica, inseminação artificial, olha só, 11% já está realizando inseminação artificial. É um dado que
pelo menos assim, outras pesquisas mais focadas para esse tipo de estudo, está batendo. Ok? E aí a outra pergunta foi, quais os aspectos preocupantes para esse pecuarista? Sanidade animal, na verdade resume-se aqui em 2 aqui, até o terceiro aqui é interessante, tá? O 4. É a sanidade do animal, nutrição, comida, tá? Gestão do agronegócio. Você vê como ele está começando a ficar antenado sobre isso. Isso aí é uma oportunidade para quem fornece informação ou fornece equipamentos nessa área, tá? E qualidade de mão de obra. Então esses aqui são os aspectos preocupantes aqui. A gente tinha, isso aqui foi espontaneamente falado, ele pode ter dito mais de um, tá? Então aqui aumenta mais de 100%, mas esse aqui é o grande negócio deles aqui, a grande preocupação deles aqui, principalmente esses 3 aqui, e a qualificação da mão de obra também é uma coisa que vem se observando ao longo do tempo aí. Novas tecnologias, mais tecnologias, qualificação melhor de mão de obra. Bom, agricultura de precisão. Tá? 33% utiliza agricultura de precisão. Essa pergunta aqui, ela foi dita de uma maneira simples, né? Baseada, e o que é agricultura de precisão? Em que atividades que ele utiliza a agricultura de precisão? Principalmente, preparo do solo, tá? Análise de solo, regulagem de equipamentos, né? Então aqui tem outros também, plantio, pulverização, que são atividades até complementares ao que ele divulgou, mas a gente respeitou a informação dele. Então tá aqui, poxa, mas pulverização tem a ver com controle de praga? Tem a ver, mas é o que ele falou livremente, a gente categorizou nessa linha. Okay? Quais são as fontes de recursos que ele utiliza para investir na sua propriedade? Tá? Também acredito que não tenha muita novidade aqui, mas porque aqui a gente separou em pecuarista e agricultor, mas a fonte de recurso é própria. Então o agricultor, né, o que é a fonte de recurso própria? Né? Não é só o dinheiro que ele tem no banco, acho que até não, nem isso, mas principalmente a sua atividade em si, utilizando o recurso que ele tem da sua produção para gerar receita. Tá? Crédito rural, tá? E empréstimos do banco aqui. Okay? E aqui vai as outras atividades aqui. Aqui é custeio de insumos. A gente fala linguagem técnica OPEX, né? Aqui é CAPEX, aqui é investimento na sua propriedade de infraestrutura principalmente, tá? Não muda muito, com exceção de alguns sistemas de financiamento que o governo oferece aqui, ok? Intenção de compras, né? Isso aqui também, a pergunta vocês não conseguem talvez ler aqui, mas eu estava falando o seguinte: quais desses itens, a gente mostra os principais itens e outros que ele pode estar falando, que o senhor tem intenção de comprar nos próximos 12 meses? Né? Essa é a pergunta. Se você foi feita essa pergunta em janeiro, então pode se considerar nesse ano. Tá? 11% tratores, caminhões e caminhonetes aqui. Eu acho que aqui tá aí uma dica aí para vocês, imprensa e veículos, pensarem aí e buscarem, tá? Como segundo item que ele retrata, empresas da área automobilística. Tá? Então aqui, ó, tratores, caminhonetes, adquirir uma nova propriedade rural, o agricultor está investindo, né? Está aumentando seu tamanho. Aqui vai algumas coisas de manutenção, né? Que você, de acordo, mas ele roçadeira, plantadeira, caminhões de pequeno e médio porte. Então é interessante, pessoal, que ele está investindo não só na sua propriedade, mas também em transporte, que é um dos temas aí, infraestrutura, temas que está em bastante evidência atualmente, tá? Então tá aqui, ó, a lista bastante grande, eu vou evoluir, tá, pessoal? Uma coisa interessante aqui, mudando um pouco essa aqui foi, acredito que foi introduzida esse ano, essa questão, né? E para mim teve uma surpresa muito interessante, muito boa, né? Animais de estimação, né? Dentro da sua propriedade, né? Por surpresa minha, tá? 70% possui animais de estimação dentro da sua propriedade, independente, isso aqui é Brasil,
todas aquelas culturas retratadas. 92% do valor da produção agrícola, 70% possui os animais de estimação. Tá? E o que aqui não tem muita surpresa, mas a grande totalidade de cachorro, né, gato e passarinhos em geral, uma pequena quantidade ainda tem lá seu passarinho. Tá? O passarinho perdeu espaço pro rádio lá, né, de cantar, coitado. E agora aqui os pássaros gerais, gatos e cachorros, né? Existem várias questões sobre essa questão de animais de estimação, que é, por extensão, o tal do pet, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês, a informação que nós temos também é que a grande totalidade, tá, alimenta-se de ração, por surpresa. E a gente conversou aqui, a gente teve, como o Ricardo falou, alguns cotistas, um deles representava a indústria de alimentação e tinha também esse segmento aí, né? Falou, nossa, a gente vai começar a focar esse público, porque o foco de toda a indústria da pet, onde que é urbano. Então tá aí para vocês também, algumas pessoas que trabalham com algumas mídias, tá? Focar indústria de pet. O animal está presente e o animal, além de estar presente, os agricultores, os pecuaristas alimentam ele com ração, tá? E dão medicamentos para ele. Uma boa totalidade, quase que a totalidade, uma boa parte. Bom, os principais desafios encontrados aqui, os 3 grandes desafios, como a gente até comentou anteriormente, tá? Clima, que é uma variável que ele não consegue controlar, né? Mas é o grande desafio. Pragas e doenças, mão de obra, tá? Esses daqui são os grandes desafios atuais do produtor rural que ele retratou. Primeiro lugar, ainda prevalece o clima. Segundo, as doenças. Então, quer dizer, mesmo como ser espontânea ou mais importante, ainda mantém aqui, tá? Tinha um leque bastante grande para ele retratar, tá? Outras opiniões do produtor rural aqui que a gente gostaria de falar. Primeiro, para mim é importante meus fornecedores realizem sustentabilidade ambiental. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, que a gente acha o seguinte, o produtor não está interessado com a natureza, está interessado sim, e tanto é que a cadeia dele, ele acha importante você ter essa relação de sustentabilidade com o meio ambiente. Então o produtor, tá, ele diz que os fornecedores, eles acham importante alguma prática, tá? Sustentabilidade. Ele acha também que ao longo do tempo isso daí vai ser agregado no alimento, e isso vai ter valor, né? Então, essa cadeia de sustentabilidade. Agora, para finalizar, pessoal, tá? A gente tem algumas opiniões de algumas frases, tá? E a primeira frase que eu achei muito interessante desse slide é que quase que 70% dos produtores ainda se consideram isso aí, foi agora, hein? Isso do ano, com todas essas divulgações aí no meio econômico, político que vem ocorrendo no Brasil. Mas ainda é um produtor rural, considera ainda ele é uma pessoa otimista. Tanto o pecuarista como o agricultor, ele é otimista. Tá? E para finalizar, tá? Ele tem orgulho do que faz. Então, essa é uma mensagem que fica como último slide aí, que é isso, o produtor ele é otimista e tem orgulho, ou seja, sabe, só falta nós aqui apoiá-los a deixar ele produzir, ok? Pessoal, obrigado.